Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. A nova consciência. Bom dia. Meu nome é um amigo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu parti desse mundo encarnado há uma centena de anos. Eu fui um yogi muito conhecido, mas isso não importa. Eu venho hoje, pela segunda vez, no interior desse médium. Eu faço parte dos 24 anciões. O meu lugar situa-se, ao mesmo tempo, na água e no ar. Como o venerado Mestre Ram, eu venho ensinar e, sobretudo, compartilhar. Eu venho agora, porque chegou o momento. Qual momento? E qual vinda? A vinda de uma nova consciência. Esta nova consciência que é, para alguns de vocês, já sua, obedece a regras diferentes, a modos de funcionamento diferentes. Esses modos de funcionamento chamam novos circuitos e chamam novas compreensões. Venho compartilhar, pela vibração e por palavras, esta nova consciência. Vocês viverão também os ensinamentos e a vivência, antes de tudo. Como sabem, e como o vivem, desde os casamentos celestes, e para alguns de vocês, desde já numerosos anos, colocam-se no lugar de novas vibrações, de novas estruturas, mesmo nesse corpo de personalidade. Essas novas estruturas correspondem a novos potenciais que, até o presente, não existiam senão em um número limitado de seres que chegaram ao despertar, e ainda esses, nos séculos anteriores, não puderam elucidar, nem mesmo assimilar totalmente, porque os tempos não haviam chegado. Os tempos, hoje, efetivamente chegaram. A preparação, pelo Arcanjo Miguel e pelos diferentes tipos de irradiação que chegam até esse sistema solar, permitiram despertar em vocês uma dimensão vibratória a nenhuma outra similar. Essas vibrações novas manifestam-se à sua consciência, à sua percepção. Seu objetivo é despertá-los. Eu insisto, como todos insistimos, nós, os 24 anciões, sobre a primazia de seu trabalho interior. A vibração, as vibrações que vocês levam, são transformantes. Elas implicam em mutação e transformação, da consciência, mas também do corpo, em sua fisiologia, em seu funcionamento. Isso, inúmeros de vocês o vivem. Esta preparação vibratória e interior, o caminho para vocês mesmos, vai se tornar cada vez mais a atualidade. Progressivamente e à medida que vocês avançarem, para o final da intervenção do Arcanjo Miguel, vocês serão, no seu ser interior, confrontados a dois aspectos. Um aspecto unitário e um aspecto dual. O aspecto dual é um mundo exterior e sua desconstrução, depois sua dissolução. O aspecto unitário é a sua consciência, aquela que vibra, que se expande, e que lhes permite tocar a unidade, o estado de ser e a luz, não a luz que vocês podem perceber com seus olhos, mas a luz que vocês percebem com o coração, aquela que os preenche e que os nutre, e que os afasta e os distancia dos problemas da personalidade, dos problemas inerentes à dualidade, ligados ao exterior, ligados às encarnações, ligados aos aprendizados, nesse mundo. Assim, em breve, vocês terão a escolha de viver em seu interior no exterior. Nenhuma solução poderá ser trazida pelo mundo exterior. Até o presente, até hoje, e ainda por algum tempo muito curto, vocês dependem, obviamente, de certo número de fatores fisiológicos, sociais, culturais, educativos, que são tomados no exterior de vocês. Vocês são, de algum modo, nesta densidade de manifestação, uma interface entre o interior e o exterior. A dissolução que chega, vai, ao nível de sua consciência, colocar-lhes um problema. Esse problema não é, como há 2 anos, um problema de escolha, tal como iniciado pelo Arcanjo Jofiel, mas mais um problema de orientação da sua consciência. A sua consciência, misturando ao mesmo tempo elementos da personalidade e do estado de ser, irá lhe solicitar ir num sentido ou no outro. O primeiro sentido é o sentido exterior, e, portanto, centrífugo. Onde terão a impressão de que lhes é preciso agir, ou reagir, nesse mundo exterior em dissolução, porque, com efeito, vocês perceberão com seus sentidos usuais, que esse mundo, tal como o conhecem, chega a seu fim. E isso pode provocar, efetivamente, ação, reação e sofrimentos, compaixão, empatia, e, por vezes, resistências, e, de um ou outro lado, a consciência os levará a viver cada vez mais em seus espaços interiores, lá onde se encontra a paz, lá onde se encontra o ser, e não mais a ação e a reação.
Vocês terão, em total lucidez e na verdade, que fazer essa escolha. Deixar sua consciência ir para o exterior e, portanto, ser animada de uma força centrífuga que os traz, inexoravelmente, à dualidade e, de um outro lado, a escolha inversa, a força centrípeta, aquela que os traz à sua essência, à sua dimensão de sementes de estrelas, à sua dimensão de eternidade. Assim como disse Cristo quando colocou os seus pés sobre esta terra, ninguém poderá servir a dois senhores ao mesmo tempo. A manifestação da terceira dimensão dissociada que vocês percorrem desde tempos antigos, com suas leis, com suas regras, com suas ilusões, com seus sofrimentos, com seus prazeres, e, de outro lado, o mundo unificado que se abre a vocês, mundo do retorno à casa, a sua verdade, lá onde não há nem antagonismo, nem impulso, mas simplesmente ser o estado de ser, luz e verdade. Compreendam bem que esse movimento de sua consciência determinará o modo como vocês viverão esta dissolução, porque a dissolução exterior do mundo, de seu ambiente, precederá de muito pouco a própria dissolução desta faceta de sua consciência chamada personalidade que deve, ela também, se apagar, para deixar lugar ao que Cristo chamou de a ressurreição e que foi tão mal compreendido. Não é a ressurreição da carne, é a ressurreição da luz, da sua dimensão, antes que vocês fossem presos e fechados nesta matriz. Em sua alma e consciência, como é dito, vocês serão chamados a iniciar o movimento para o interior ou para o exterior. Vocês compreenderão muito melhor essas palavras, no momento vindo, porque a luz do estado de ser começará a dissolver, de maneira muito real e muito concreta, para vocês, esse mundo. Muitas coisas, assim como anunciou o arcanjo Miguel, vão desaparecer. Tudo que não pertence ao mundo da luz autêntica, tudo que não pertence ao mundo da unidade, será dissolvido. Tudo o que, em vocês, não pertence a esta eternidade será, do mesmo modo, dissolvido. O agente que iniciará esse movimento será, evidentemente, e antes de tudo, o Sol. Observem e velem o Sol, porque o Sol não é nada mais que o conjunto de corpos espirituais da humanidade, prisioneiros, que se liberavam e que vêm a vocês. O movimento do Sol, as ejeções diversas do Sol, assinala e assinalará a dissolução. E como sabem, também, vocês serão prevenidos, individual e coletivamente, pelos sinais exteriores e por uma voz interior, que nenhum ser humano poderá ignorar porque é aquela de nossa Criadora, Criadora desse corpo, antes que fosse alterado pelas forças que se afastaram da luz. Esses momentos aproximam-se a grandes passos. É, portanto, necessário se preparar. Preparar-se não quer dizer não agir e não reagir, nesse mundo, mas tornar-se cada vez mais consciente e lúcido das vibrações que os anima. Essas vibrações que, quando vocês colocam sua consciência sobre elas, alinham-se com sua consciência e os colocam literalmente na luz, na não resistência, no abandono, na verdade, na integridade, na honestidade e na verdade. É apenas neste estado que vocês encontrarão o florescimento necessário, a força necessária para viver o que vem. A coroa radiante da cabeça, a coroa radiante do coração, e muito em breve um novo elemento que será inicializado pelo arcanjo Miguel, entre a penúltima e a última etapa, lhes permitirá realizar essa que chamaria a conexão final, aquela que lhes permitirá ancorar-se na nova realidade, na unidade. Vocês mudarão efetivamente de ponto de ancoragem. Alguns de vocês irão imediatamente a outras esferas de manifestação, sem qualquer interrupção de consciência. Lembrem-se de que tudo dependerá do ponto de vista que vocês adotarem naquele momento. Se o seu ponto de vista for exterior, vocês arriscam se tornar uma lagarta que esmorece, que não vê que ela se transforma numa borboleta. Por outro lado, se vocês adotarem o ponto de vista interior, aquele da consciência iluminada e vibratória, vocês adotarão o ponto de vista da borboleta que acolhe a morte da lagarta, na alegria e na unidade. E, portanto, esse momento, um período que eu qualificaria de probatório, que é aquele que deve vê-los afirmar e estabelecer a luz em vocês, por uma vibração forte, por uma alquimia das coroas radiantes da cabeça e do coração, permitindo-lhes encontrar, ainda uma vez, a força, a integridade, a verdade, a beleza e a vontade, que vocês poderão, por um certo tempo, manifestar no mundo exterior. Vocês serão, portanto, naqueles momentos, um bálsamo e um reconforto para aqueles que não empreenderam ainda esse movimento centrípeto e que estão ainda no movimento centrífugo, o movimento exterior, a ação, a reação, o sofrimento. Não há lugar para o sofrimento nos espaços vibratórios interiores porque, nos mundos da unidade, não há qualquer lugar para o sofrimento.
O sofrimento pertence inegavelmente a um mundo no qual vocês evoluem pelo momento. Ele é excluído dos mundos da interioridade, ele é excluído dos mundos unitários. A melhor preparação para este período é uma preparação vibratória. Acolher a coroa radiante e despertar, na cabeça e no coração, preparar-se como o fez o arcanjo Miguel, para pacificar as últimas resistências situadas ao nível do corpo de personalidade, ao nível de sua emocionalidade, a fim de penetrar, muito em breve, o fogo do éter e o fogo da terra. O fogo do éter e o fogo da terra são as duas últimas etapas que o arcanjo Miguel lhes explicará e que vocês viverão. Os longos discursos do arcanjo Anael sobre o abandono à luz encontram este ano, um ano depois, a sua plena justificação e a sua plena explicação. Eu os remeto então a essas muito numerosas palavras que este arcanjo do amor pronunciou sobre as noções de abandono. É isso que vocês vão, vocês mesmos, realizarem. Vocês guardem essas palavras. A única força será interior. A única luz será interior. Apenas no seu templo interior, no coração, é que vocês irão encontrar a serenidade, e em nenhum outro lugar. Aí está o que me ative hoje e que me aterei novamente, quando de minhas próximas intervenções, depois da vinda do arcanjo Miguel, para desenvolver em vocês, informá-los e compartilhar e lhes revelar os circuitos de consciência e os circuitos energéticos que vão se completar no interior mesmo desse corpo de personalidade, permitindo-lhes dissolver, justamente, esse corpo de personalidade. Por intermédio da ignição das 12 lâmpadas, por intermédio da vibração a uma oitava superior dos 7 chakras que vocês conhecem e dos 5 novos chakras, também pela circulação da consciência e energias em novos circuitos vibratórios, vocês serão levados a viver a verdade e a própria consciência. Agora, irmãos e irmãs, dada a ausência do arcanjo Anael, extremamente ocupado na ronda arcangélica, na magnetosfera, eu substituirei com prazer seu lugar, a fim de lhes esclarecer por palavras e por minha própria vibração, em seus questionamentos, especificamente sobre esse processo que está às suas portas e que já começou para alguns de vocês. Então, eu os escuto. Questão: poderia nos falar dos novos corpos? Quais são suas funções? Isso será ponderado depois da intervenção do arcanjo Miguel de 17 de março e não antes. Vocês já têm 5 pontos de localização que lhes foram dados pelo próprio arcanjo, correspondentes aos chakras em relação com esses corpos. 1. Eles são situados em lugares extremamente precisos no que concerne aos chakras, mas os corpos, até 17 de março, não estariam ainda manifestados na dualidade. Existiam simplesmente os pontos vibratórios, os pontos de acesso, situados na ponta do externo, no ângulo de luz, acima do chakra da garganta, abaixo do nariz, sobre o lábio superior e acima da bola do nariz. Por analogia, se preferirem, Manipura Chakra, terceiro chakra, situado entre o umbigo e a ponta do externo, é um chakra. O corpo correspondente é chamado de ovo áurico ou corpo emocional. Do mesmo modo, esses 5 novos corpos, correspondentes aos 5 chakras manifestados no plano vibratório, correspondem a estruturas bem precisas ao nível do estado de ser, qualquer que seja sua origem dimensional, que vocês deveriam reencontrar e perceber, em suas funções em sua estrutura, e que se estenderão a partir do final da intervenção de Miguel. Eu irei revelar esses novos circuitos vibratórios da consciência depois de 17 de março, se bem o quiserem. Questão: com relação às etapas, todos os dias 17 de cada mês, algumas pessoas sentem-se como atrasadas, não vivendo alguns processos. Por que essas defasagens? O processo poderá ser vivido, apesar de tudo, para essas pessoas. Irmão, é preciso bem compreender que cada um e cada uma evolui no seu ritmo próprio. Alguns têm a chance de se calcarem perfeitamente nas flutuações da consciência mesmo nesta terra, inicializadas pelos arcanjos e por nós mesmos. Outros são diferidos no tempo. Eu não diria que eles estão em atraso, eu diria simplesmente que o processo de maturação é diferente. Mas lembre-se das palavras de Cristo: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quando dos primeiros impulsos do Espírito Santo, que começaram em 18 de agosto de 1984, alguns seres captaram, naquele momento, a descida desta energia específica que era o Espírito Santo, ao nível de sua cabeça e constituíram, já, laboriosamente, progressivamente e com o passar dos anos, seus corpos de luz. Obviamente, esse trabalho, naquela época, se fazia passo a passo, semana após semana, mês por mês.
E depois, a partir do ano de 1997, o efeito cumulativo das vibrações da consciência do Espírito Santo, ao nível da humanidade, ao nível da Terra, permitiu que os últimos abertos ao nível do Espírito Santo vivessem o que os primeiros viviam durante meses e anos, no espaço de algumas semanas. E depois, no início dos anos 2000, esse processo que levava anos, para os primeiros, meses e semanas para aqueles que seguiam, instalou-se de maneira definitiva e instantânea. Será do mesmo modo para os novos corpos. Será do mesmo modo para a coroa radiante da cabeça e do coração, assim como a última estrutura a se despertar, para todas as outras. Esta ativação não é nem recompensa, nem punição. Ela é evolução normal, e todo ser humano, absolutamente todo ser humano, viverá isso. A única diferença será a capacidade da consciência para ir para o interior ou continuar a ir para o exterior. A única diferença está aí, mas é, e será sempre, uma decisão livre da consciência. Não há, portanto, apreensão a manter, não há mais competição, mas, bem mais, um processo de maturação, que é diferente de acordo com os indivíduos. Algumas consciências, apesar de sua vontade espiritual e sua percepção da luz, estão tão engajadas em seus jogos de ação e de reação, nos sofrimentos do passado, que essas consciências estão ainda presas, apesar da luz que elas percebem na cabeça ou no coração, nos processos ligados à encarnação, nos sofrimentos do passado, nos modos de funcionamento do passado, nas crenças do passado. Essas almas, essas consciências, não estão ainda liberadas de todas as crenças ilusórias. Elas mantêm, à sua maneira, a ilusão desse mundo. Elas não são responsáveis. Elas não são culpadas. Elas não são defeituosas. Mas elas não terminaram, de qualquer modo, nesta encarnação, a experiência da dualidade. Mas, a um dado momento, no momento em que o Sol será revelado inteiramente, isso assinará a dissolução total desse mundo e, naquele momento, para todas as consciências que aí estão. Guardem bem que somente a orientação da vibração e da sua consciência decidirá o lugar aonde vocês irão, e nenhum outro, e certamente não suas crenças. Questão: hoje, quando alguém morre, continua prisioneiro da matriz ou acede diretamente a outros planos? Todos os falecimentos ocorridos desde o início dos casamentos celestiais colocam as almas em um processo de pseudo-letargia. As almas estão em uma espécie de êxtase da consciência, aguardando, como num período de sono, a dissolução final. Algumas almas decidem se reencarnar. Lembrem-se de que a emergência do novo mundo não pode se fazer senão através da dissolução do antigo mundo. E aquela que vocês denominam Gaia e Urantia, neste universo local de Nebadon, não pode evoluir para sua dimensão futura senão quando o antigo estiver definitivamente morto. É o mesmo para as almas que deixaram esse plano. Questão: isso significaria que essas almas estariam todas, de algum modo, no mesmo nível? Absolutamente não. Cada alma irá, no momento do despertar, para onde a sua consciência a levar, do mesmo modo que, para vocês, encarnados, o movimento centrífugo ou centrípeto irá dirigi-los para onde deve ir. Do mesmo modo para essas almas, em êxtase, elas irão, no momento do despertar, para onde a consciência as levar. Questão: Sri Aurobindo assinalou que as franjas de interferência ligadas ao astral haviam desaparecido. Ultimamente, novamente se falou de entidades ligadas ao astral. O que é exatamente? As franjas de interferência representam os limites do que seus cientistas chamam de magnetosfera, que os mantém, pelo jogo do eletromagnetismo, prisioneiros nesta matriz. Essas forças ligadas às franjas de interferência estão dissolvidas, efetivamente, desde quase um ano. Entretanto, as almas evoluem numa forma matricial astral. Existem, obviamente, ainda, entidades no sentido que vocês entendem. Isso não contradiz o desaparecimento das franjas de interferência. Lembrem-se disso. No Apocalipse de São João, assim como disse, aliás, Sri Aurobindo, naquele momento, os demônios serão soltos. É exatamente o que está acontecendo. As franjas de interferência sendo dissolvidas, as entidades, os demônios, assim como vocês os nomeiam, não têm mais lugar onde se estabelecer. Eles são, portanto, desmascarados e revelados.
Isso faz parte da etapa que vocês vivem atualmente, inicializada pelo Arcanjo Miguel, correspondente à chegada da tripla irradiação ao nível de seu plexo solar, que assinala, para vocês também, a dissolução de sua própria franja de interferência, que passa, para alguns de vocês, por espaços de sofrimento, de resolução de sofrimento, por vezes dolorosos. Simplesmente, as forças que evoluíam nesta dualidade, mascaradas pelas franjas de interferência, e isso se refere também a algumas consciências afastadas da luz que criaram esta franja de interferência, não têm mais lugares onde se esconderem, onde se regenerarem. Então, obviamente, aquelas que não quiserem retornar à luz manifestar-se-ão em sua densidade 3D, já que estavam ausentes e escondidas nas franjas de interferência. Aquelas que aceitarem retornar à luz e que estarão, portanto, redimidas, serão, elas também, colocadas em êxtase, o tempo que a nova Terra emerge da antiga Terra. Questão: os fenômenos de dissolução podem se manifestar nos espaços de sono por fenômenos de pesadelos ou, ao despertar, pelo fato de se estar particularmente angustiado? Durante este período, completamente. Mas não é ainda a sua dissolução, porque você vê o seu corpo, pela manhã, ao despertar, não é. A dissolução assinala o desaparecimento desse corpo, em toda a consciência. Questão: quando você fala de desaparecimento, faz referência a uma destruição ou a uma forma de eterização? Tudo depende de qual for o ponto de vista. Aquele que estiver no olhar centrífugo, irá denominar isso uma destruição, uma morte. Aquele que estiver colocado numa consciência e no ponto de vista centrípetos, chamará isso de eterização. É o mesmo processo, exatamente o mesmo, mas tudo dependerá do olhar da consciência. Será o mesmo para os acontecimentos que vocês já começaram a viver neste planeta desde 2 meses e que irão se intensificando. Se vocês os olharem com o olhar da personalidade, vocês chamam isso, efetivamente, de destruição e sofrimento. Se os olharem com o olhar da consciência interior, no estado de ser, vocês chamarão isso de eterização ou ressurreição. Compreendam bem que é um mesmo processo, exatamente o mesmo. Somente um modo de vê-lo e vivê-lo será diferente. Questão: os anjos estão fora da matriz? Cara irmã, os anjos começaram a se manifestar, de maneira não excepcional, mas mais habitual, sem para tanto tornarem-se comuns, assim como o anunciou, há 2 anos, o arcanjo Jofiel. A partir do momento em que os primeiros ensaios de penetração da matriz foram possíveis, pelo acúmulo de energias do Espírito Santo, retransmitidas desde Sirius B, desde 1984, a abordagem dos mundos angélicos foi possível para um grande número de pessoas. Os anjos, obviamente, não pertencem a esta matriz, porque se um anjo viesse a ser preso pela matriz, ele cobriria, como vocês, um corpo humano. Hoje, desde a vitória da luz em 15 de agosto do ano anterior, os anjos, os arcanjos, as hierarquias de luz, as forças da Confederação Intergaláctica, podem se manifestar sem risco de serem presos, por sua vez, nesta matriz. Eles não podem, entretanto, investir totalmente, salvo em caso de urgência, no mundo em que vocês vivem. Essas forças estão na orla desta Terra e da sua atmosfera, na magnetosfera, mas também no Sol. Elas chegam, portanto, à sua consciência e tornam-se visíveis à sua consciência. Cada vez mais fenômenos luminosos, fenômenos de espirais, de portas de estrelas, de buracos de vidro, tornam-se coisas extremamente frequentes na superfície do seu mundo. Eles assinalam a irrupção, nesta densidade, das forças da luz. O resultado da consciência humana que tem seguido os casamentos micaélicos, tendo sido capazes de ativarem-se a coroa radiante do coração, permitiu, de algum modo, suavizar as primeiras penetrações de luz. A penetração total da luz na Terra, e não mais em sua magnetosfera, será realizada no final das etapas micaélicas. Naquele momento, o que foi anunciado, há mais de 1 ano, pelo Arcanjo Miguel, como os fenômenos coloridos e de irisação no céu, tornar-se-ão extremamente frequentes, como estão se tornando já. Informem-se sobre a multiplicação de espirais de luz. Informem-se sobre a importância das manifestações do que é chamado esferas, ou ainda do que é chamado as bolas de fogo. Elas serão cada vez mais numerosas e assinalam, inegavelmente, a penetração da luz em sua densidade. Questão: ao que correspondem as bolhas e espirais de diferentes cores que vemos em algumas fotografias? Isso corresponde a manifestações da luz. A luz chega quase que no limiar de percepção consciente de sua vista.
Vocês estão ao nível da percepção consciente, vibratória, e não ainda visual, mas isso está em curso de estabelecimento. O que estava escondido lhes será revelado. Vocês verão então, com seus olhos, o ambiente que lhes era escondido. Isso faz parte da revelação da consciência e do acesso da consciência ao estado de ser. Obviamente, esses fenômenos luminosos serão em número cada vez mais importantes e serão captados por seus diferentes meios técnicos de modo cada vez mais importante. Questão: é verdade que, sob os templos egípcios, há uma pedra da qual emana uma esfera específica ligada à intraterra? Isso é completamente verdadeiro. Várias construções realizadas pelos anciões e, em particular, pelos descendentes da Atlântida, comportam, dentro da sua estrutura, minerais muito particulares, vindos da intraterra, efetivamente, que permitem conscientizar literalmente esses templos, esses lugares. Do mesmo modo que os círculos de fogo dos anciões, possuindo uma forma específica que devia permitir, no momento vindo, reativar a vibração da luz vinda de outras dimensões, o que é o caso atualmente. Questão: podemos considerar que a energia dessas pedras vai desempenhar um papel específico, agora? Aí também a resposta depende do ponto de vista. Não se esqueçam jamais de que o mais importante é o movimento centrípeto, ou seja, para vocês mesmos. Os diferentes reinos da evolução, os cristais, em particular, vivem também essa aproximação da luz, mas não procurem, através de cristais ou de lugares, mesmo se forem diferentes, porque isso lhes provocará um movimento centrífugo e não centrípeto. Mais do que nunca vocês devem aprender, reaprender, a orientação interior. Esta orientação interior e esta confiança interior estão ligadas, verdadeiramente, à orientação do movimento da sua consciência para o interior. Cada passo que vocês ensaiam fazer para o exterior, mesmo sobre coisas luminosas, irá afastá-los de vocês mesmos. Questão: poderia nos dar informações referentes aos 5 novos arcanjos? Não me cabe revelar-lhes os seus nomes. Isso será realizado, em pessoa, se podemos dizer, pelo arcanjo Metatron, quando da sua vinda. Questão: no Egito, quando os templos mudam de lugar, isso implica em um sofrimento para os lugares? Não estou certo de ter apreendido o alcance desta questão e o sentido dela. Qual é o interesse? Questão: certos lugares, no Egito, foram inundados e os templos deslocados. O que acontece no nível das energias? Tudo depende de quem suportava a energia. Era o lugar em si ou era a construção? A partir do momento em que vocês transformam um lugar, que isso fosse uma artificialidade inicial em um papel específico, onde vocês mudarem as pedras, obviamente, o novo lugar não é portador senão da reminiscência das pedras e de nada mais. Agora, falar de sofrimento está talvez ligado à percepção daquele que o percebe, nada mais. Questão: isso muda a potência do lugar, o que emana desse lugar? A resposta é, obviamente, sim. Entretanto, alguns seres sensíveis podem sentir, ainda uma vez, a reminiscência das pedras, qualquer que seja o lugar ou essas pedras. Questão: poderia nos dar informações sobre a Arca da Aliança e o seu papel? A Arca da Aliança foi despertada e revelada ao mundo, há aproximadamente 1 ano. A Arca da Aliança é um condensador que dá o acesso ao mundo multidimensional. Trata-se, sem que a palavra seja completamente exata, mas, na sua linguagem, não há outra, de uma tecnologia de luz. Esta tecnologia de luz que foi entregue, em sua história, a um enviado da luz, permitiu-lhe conectar os planos além da matriz e da ilusão e permitir o que foi chamado, naquele momento, de alguns prodígios. A Arca da Aliança irá intervir em momentos precisos da sua história, chamados de dissolução. A Arca da Aliança necessita das chaves. As chaves não são chaves, no sentido físico, mas são as chaves ligadas ao DNA, de que são portadores unicamente 2 seres, denominados as 2 testemunhas, que vêm antes de Cristo, descritos em todas as tradições e em todos os textos sagrados, ditos sagrados, apesar da sua falsificação. Estas testemunhas são descritas na Bíblia, mas também no Corão. Eles preparam a manifestação de Cristo, em meio à nova dimensão. Questão: este ano deve vir a Paris o Muay da Ilha de Páscoa. Faz parte desse processo. Muay, de acordo com Wikipedia, localmente Muay, é o nome das estátuas monumentais em basalto da Ilha de Páscoa. Sua altura varia de 2,5 a 9 metros, para um peso médio de 14 toneladas. Todas são de monólitos voltadas para o interior da ilha.
Existiu, em meio a diferentes manifestações, civilizações, tanto no mundo ocidental como nos mundos mais antigos, certo número de objetos portadores de vibrações específicas, que foram objetos que manifestaram energias ultradimensionais, situando-se, não em sua forma física, mas além das altas densidades de luz e do tempo que, hoje, se reativam. Mas lembrem-se de que vocês mesmos foram construídos assim. Então, certamente, pode ser interessante perceber e sentir a vibração e a consciência da Arca da Aliança, como de um cristal, como de um Moai, ou como de um crânio de cristal. Mas, em última análise, tudo isso é apenas feito para que vocês se voltem para vocês mesmos. Se esse não for o caso, vocês se afastam de vocês mesmos. Questão C. Orientando-se para um movimento de exteriorização, nos afastamos da luz. Vir assistir a uma canalização como esta é também um movimento exterior. Eu bem falei de ensinamento, mas também de compartilhar. Tudo depende do seu ponto de vista, ainda uma vez. Se vocês permanecerem no estágio da palavra, sem a vibração, então, evidentemente, vocês saem de vocês mesmos. Se vocês penetrarem as esferas vibratórias que eu emito estando entre vocês, então, obviamente, vocês irão para vocês mesmos, porque eu os remeto à sua própria essência e à sua própria vibração. E, ainda uma vez, eu bem disse também que ir para o interior não deve privá-los de agir e de interagir com o mundo exterior. Esse movimento irá cessar, mas somente no momento anunciado pela Divina Maria e pelo Arcanjo Metatron, não antes. Questão: como passar de uma comunicação exterior para um movimento de comunicação interior? Isso é muito simples, meu irmão. Se as duas pessoas em causa nesta relação estiverem, ambas, em um processo de vibração interior, então, a ressonância constituída durante a conexão os remete a esse movimento centrípeto para vocês mesmos. É aí que vocês percebem que alguns relacionamentos os fazem sair de vocês mesmos e os deixam esgotados e que outros relacionamentos os nutrem, porque eles os remetem a vocês mesmos. Cabe a vocês, obviamente, discernir, no plano vibratório, e não no aspecto físico ou afetivo, qual é o papel de uma relação, qualquer que seja, que vocês estabelecem em sua vida exterior. Algumas relações os remetem a vocês mesmos, outras, afastam-nos de vocês. A diferença é muito fácil de se fazer. Ela não é feita com a discriminação mental ou com o aspecto fácil, eu amo / eu não amo, mas, bem mais, no nível da percepção do efeito vibratório do seu encontro. Tendo encontrado exteriormente tal pessoa, vocês foram mais para o seu interior ou, então, vocês se afastaram do seu interior. Questão: o que são a luz e a consciência crística em relação à fonte? A fonte é luz. A consciência crística está ligada à tomada de consciência da sua dimensão fonte da sua dimensão luz. A luz pode se manifestar independentemente da fonte, mesmo se ela ali estiver sustentada e se ela ali encontrar a sua origem. A fonte é um tudo, ou um, se preferirem. A luz tem diferentes tonalidades, diferentes frequências. A luz de que falamos, quando falamos da luz da quinta dimensão, é uma luz que vocês denominam, na Terra, os raios X e os raios gama, que são, a priori, nocivos e, com razão, para esse corpo físico que está privado disso. A luz não é, portanto, unicamente os fótons visíveis, mas os níveis vibratórios diferentemente mais elevados, pertencentes a outras densidades de tempo e suportados por vezes por partículas que lhes são desconhecidas nesta dimensão. A fonte é um conjunto de luzes. A fonte é um conjunto de consciências. Vocês são, vocês mesmos, a fonte, quando vocês a revelarem, obviamente. Questão: como se articulam o que nós chamamos de fonte e Alcione? A fonte elegeu o seu domicílio em Alcione, filha das Pleiades. A fonte está por toda parte, assim como sabem, desde o átomo, mesmo nesta dimensão onde vocês estão, porque, senão, esta dimensão não poderia existir. Mas a fonte estabeleceu seu domicílio, se preferirem, o seu centro, se preferirem, ao nível de Alcione, mesmo estando por toda parte ao mesmo tempo. Alcione é, portanto, uma concentração da luz e das suas potencialidades. Mas a fonte tem a possibilidade de se deslocar e de vir tanto nesse canal como em outros canais, como em vocês mesmos. A fonte tem o dom da onipresença total. Ela é uma consciência oniconsciente, é a melhor palavra que posso empregar. Questão: poderia nos falar de Nibiru? O que quer saber com relação a Nibiru? Porque inúmeras coisas poderiam ser ditas.
Houve uma frequente confusão, e insistiria apenas nisso, se preferirem, entre Nibiru e Hercóbulos, entre as embarcações da luz que levam o nome de Nibiru e as embarcações da sombra que levam também o nome Nibiru. É uma palavra que está muito na moda. Se preferirem, é a mesma coisa que para Deus. Alguns ensinamentos lhes mostraram, quer vocês aceitem ou não, que a entidade que se chama Deus é a mesma entidade que se chama Diabo. Quer vocês aceitem ou não. Mas, para Deus é também a fonte. Naquele momento, ele não é mais Deus, ele é a fonte. A linguagem serve para enganar. Eu insisti, quando da minha primeira vinda, no fato de que eu esculpiria as palavras, a fim de lhes dar, se possível, uma abordagem vibratória ligando-as aos seus sentidos. Mas há palavras que perdem o controle. A palavra Deus é uma delas. Porque, de acordo com as diferentes tradições existentes, há um Deus. Na Índia, há vários deuses. Algumas coisas lhes dizem que não há senão Deus, apenas Deus, e, no entanto, outras nos dizem que Deus é o diabo. Deus é uma palavra inventada pelo demiurgo que criou esta dimensão. Assim, nós das esferas unitárias, empregamos a palavra fonte, da luz ou da unidade. Nós empregamos, entretanto, as palavras de divindade, porque a divindade é um estado, mas daí a uma divindade se proclamar Deus, há uma falsificação. Entretanto, isso é muito astucioso, em todos os sentidos do termo, porque assim que vocês empregam uma palavra, enquanto humanos, existe um conteúdo simbólico e semântico, na sua cabeça, que os faz ligar a palavra que evocam a certo número de coisas. E vocês empregam, entretanto, as mesmas palavras, umas e outras, para designar coisas profundamente diferentes. Assim, quando eu falo de luz, alguns vão entender luz do dia, ou luz do sol. E quando eu falo de luz, eu entendo, raios X e raios gama, que são, para vocês, destruidores e, para nós, das nossas dimensões, esses raios X e esses raios gama são a luz. O que vocês veem, sobre a Terra, não é a luz. Aí está, portanto, há aí, nesse nível, uma dificuldade inerente à própria palavra empregada. Dessa maneira, então, para Nibiru, as coisas são muito complexas, porque existem várias denominações referentes a Nibiru. Nibiru foi desviado, no que diz respeito às embarcações da sombra, desde o mês de agosto do seu ano passado, mas existem outros Nibirus. Assim como certos textos confundiram Nibiru com Vênus, a estrela da manhã. Ou ainda com Hercóbulos, chamado também de Nêmesis, o Sol gemelar. Tudo isso é muito complexo porque as palavras, para algumas palavras, são portadoras de outras coisas além do significado inicial. Não se esqueçam de que a sua linguagem é proveniente do sumério e que é, portanto, falsificada, inteiramente. Assim é a palavra amor. Quando eu emprego a palavra amor, não é de forma alguma o mesmo vivido pela palavra amor, na sua dimensão. Mais frequentemente, a palavra amor é colorida pelos seus próprios amores, pelas suas próprias fixações, pelos seus jogos de dualidade numa relação, num casal, por exemplo, que estritamente nada tem a ver com o que é o amor nos planos multidimensionais e, no entanto, é a mesma palavra. Em todo caso, para nós que não temos palavras, a mesma vibração. Mas a vibração que nós denominamos amor nada tem a ver com a vibração do que vocês chamam de amor. Para algumas palavras, o significado é mesmo o oposto. É por isso que a consciência deve aprender e viver a vibração. A vibração permanecerá sempre superior às palavras porque, quando falamos de coroa radiante do coração, obviamente, a vibração é percebida no coração. Eu não vejo chamar de coroa radiante do coração uma vibração que se situa ao nível de Manipura Chakra, não é? Assim, portanto, a vibração do seu templo interior, a própria vibração desse corpo de personalidade, é portadora de sentido e de lógica. Uma entidade da sombra não poderá jamais enganar o seu coração. Uma entidade ligada ao ego, ou ao seu próprio ego, não poderá jamais manifestar-se no chakra do coração. Ela permanecerá ao nível do plexo solar em outros chakras, e assim por diante. Vocês substituem a palavra pela vibração e, nesse momento, tudo se esclarece. Se vocês chegassem a colocar uma vibração em cada palavra, não haveria mais problemas. Deem-se conta do nível de crença da humanidade. Quando você pronuncia a palavra Deus, você ativa o sétimo chakra. Mas você o ativa para receber o quê? A vibração de Deus, que não é a luz. Então, quando você pronuncia a fonte, você ativa a coroa radiante da cabeça e você recebe a luz.
Assim, é importante compreender que as palavras os levarão sempre, e mesmo as minhas, ao seu próprio campo de percepção e de coerência. Somente a vibração não pode enganá-los. Somente a vibração é justa, porque a vibração segue circuitos energéticos em relação direta com o sentido e a imanência da própria vibração, além da palavra. Questão: a palavra Lá é também falsificada como a palavra Deus. O que chamam de God, o que chamam de Yahvé, o que chamam de Alá, toma a sua origem na mesma origem que não é a fonte, mas que é o demiurgo, cujo verdadeiro nome, se quiserem saber, é Yaldabaoth, Yaldabaoth. Yaldabaoth é a entidade separada da fonte que, acompanhada de alguns arcanjos, criou esta dimensão. Depois, os anjos chamados da queda, cujo chefe era Lúcifer, foram redimidos. Yaldabaoth não está redimido. Ele o será um dia. Questão: o que dizer das letras hebraicas que estão muito ligadas à vibração? As letras hebraicas são portadoras de uma vibração, do mesmo modo como outros alfabetos sagrados, aramaicos e sânscritos. Entretanto, a associação das letras foi conduzida com relação à língua suméria. Esta língua sumeriana não é a língua arquetípica. É a língua que foi transformada pela encarnação, e, portanto, arranjada. Assim, a letra Ale corresponde efetivamente ao que ela significa vibratoriamente. Mas se vocês colocarem palavra associando várias Alep, vocês vão encontrar o mundo da falsificação. As vibrações das letras são conservadas com relação à sua origem. No que se refere ao alfabeto hebreu, há uma origem que é celestial, que vem de Órion, da boa encosta de Órion, ligada à Confederação Intergaláctica e às forças da luz autêntica. Entretanto, as forças da sombra amam e adoram utilizar a luz para invertê-la. Assim, por conseguinte, elas tomaram certo número de letras portadoras de vibrações e as associaram para inverter as vibrações delas. Quando vocês olham a constituição da palavra Yahvé, vocês têm a energia que existe em cada letra, assim como isso foi descrito na Cabala. O exemplo poderia ser similar na língua sânscrita. É preciso bem compreender que a associação das formas vibratórias ligadas às letras, de acordo com uma determinada disposição, não serve mais à luz, mas à sombra. É nesse sentido que eu insisto na vibração. A vibração, não exterior, que vocês vão encontrar nas letras hebraicas, nos cristais, ou ainda nos arcanos do tarô, mas na sua própria vibração interior e somente nela. Vocês não terão tão cedo mais nenhum meio de fazer a diferença entre a sombra e a luz, a não ser pela vibração. O seu coração vibra. Ou o seu coração não vibra. A resposta está aí, e somente nesse nível, e em nenhum outro lugar é isso o que vocês têm a fazer, e, para alguns de vocês, já fazem, o aprendizado da vibração. A vibração do coração não pode jamais mentir, porque ela afirma, para vocês, um acordo vibratório, o que não é o caso de todas as outras vibrações. Do mesmo modo, entrar em contato com uma entidade pode lhes ativar o chakra da cabeça sem, no entanto, lhes garantir que se trate de uma entidade de luz. Somente a vibração do seu coração confirmará a origem desta entidade, não há outra alternativa. Se vocês não sentirem a vibração do coração, isso quer dizer que vocês não têm qualquer meio, nem intuitivo, nem vibratório, nem pelo instinto, de determinar precisamente a fonte do que está em contato com vocês. Somente, e eu repito isso, somente a vibração do coração irá lhes dar a verdade, absolutamente nenhuma outra. Questão: como a glândula alta major é afetada pelos movimentos da cabeça durante a meditação das 19h30, horário francês? A glândula alta maior é a glândula iniciática essencial do corpo, aquela que confere o despertar. Ela está situada atrás da carótida, atrás do ângulo da mandíbula. Realizando os movimentos para frente e para trás, a cabeça alta, a cabeça baixa, vocês liberam certo número de substâncias químicas desta glândula, que permitem favorecer e aproximá-los do despertar. Ela desempenha, portanto, um papel completamente importante no que está em curso de realização em vocês. Existem outros movimentos que foram dados por médiums, em tempos mais remotos, como, por exemplo, Edgar Cayce, um médium, que deu os movimentos circulares com a cabeça, realizando o símbolo do infinito com a cabeça, que permitia também realizar uma liberação da glândula alta major. Hoje, o movimento da cabeça, alto, baixo, baixo, alto, com a abertura da boca, permite a energia do espírito e da alma precipitarem-se em vocês e aproximá-los do momento do seu despertar. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.
Então, caros irmãos e caras irmãs, eu lhes peço para acolher a minha bênção, como eu acolho a de vocês. Juntos. Efusão de energia. Aos 3 Dimensões, 6 de março de 2010. Transcrição: Zulma Peixinho. Versão para o português: CLAG. Mensagem atemporal.